Tiago, recebi uma carta de citação. O que eu faço agora? Pessoal, esse vídeo se destina a ser uma utilidade pública para quem recebeu um chamamento a responder a uma execução fiscal. Imagine a situação em que o empresário presta todas as suas declarações, o contador e faz toda a contabilidade toda correta, declara os tributos devidos ao fisco. No entanto, a grana apertou, veio a crise, está difícil cumprir todos os compromissos e a gente tem que fazer uma escolha e o fisco acabou sendo o preterido na hora de escolher quais boletos seriam pagos. Passa o tempo e possivelmente este mesmo empresário, a sua empresa, a sua sociedade empresária, pode receber uma carta de citação numa execução fiscal. Você sabe que os tributos se destinam ao financiamento do Estado, ao custeio de vários serviços públicos essenciais, as escolas, o policiamento, a própria justiça. Daí a necessidade do Estado, tanto a receita municipal, estadual ou federal, todas elas necessitam desses recursos para custear, por exemplo, a questão da saúde pública. O Estado se utiliza deste sistema, que é o sistema da execução fiscal, a fim de cobrar de uma forma, independentemente da vontade do contribuinte, buscar a realização, a recuperação desses créditos devidos, assim, num linguajar bastante facilitado para que todo mundo consiga acompanhar o raciocínio. Passa o tempo, então, como eu estava dizendo, e a empresa recebe uma carta de citação e bate o desespero. Afinal de contas, o dinheiro está curto e não está dando para responder a todas as necessidades. O que se faz agora? Então, a utilidade pública está aqui justamente para explicar um pouquinho quais são as alternativas. Afinal de contas, o que o contribuinte, a empresa ou pequeno empresário pode fazer diante dessa situação? Em primeiro lugar, a citação é um ato judicial pelo qual se busca o devedor, o demandado, o nosso réu na execução fiscal, a praticar um determinado fato, uma determinada conduta. A lei espera dele, fundamentalmente, duas posturas. Em primeiro lugar, o mais óbvio de todos, é obter o pagamento. Afinal de contas, o Estado, tanto a Receita Estadual, Municipal, Federal, qualquer delas, ingressou com uma execução fiscal, por exemplo, um crédito de ICMS, ou o IPTU, ou um imposto de renda, buscando a realização, a recuperação, ele quer o pagamento. Então, a primeira postura que a lei possibilita e espera do contribuinte é obter o pagamento deste mesmo crédito tributário. No entanto, o menu de possibilidades não se esgota por aí. Além do pagamento, a lei também possibilita que o contribuinte se defenda dessa execução, dessa cobrança. O contribuinte bem pode perceber que existe algum valor indevido nessa execução fiscal. O que ele deve fazer, então, a segunda possibilidade, além do pagamento, é oferecer bens em garantia da execução. A lei exige que o contribuinte ofereça uma determinada garantia correspondente ao valor do débito que está sendo exigido para que ele se defenda através de uma ação específica, de uma medida judicial específica, que é a ação incidental de embargos de devedor. Qualquer destas duas posturas, tanto o pagamento quanto a oferta de bens, a indicação de bens em garantia da execução, deve se dar num prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento da carta de citação ou da visita do oficial de justiça, quando for o caso de citação por oficial de justiça. É muito importante que o executado observe esse prazo de 5 dias úteis, por conta de que coisas bastante sérias podem acontecer se ele não indicar bens ou se ele não pagar esta execução. Por exemplo, se ele deixar o prazo correr sem manifestar qualquer postura perante a justiça, ele poderá ter, por exemplo, conta bancária bloqueada. Ele poderá ter, por exemplo, um veículo da sua propriedade indisponibilizado de forma eletrônica. Inclusive, um imóvel poderá ser indisponibilizado de forma eletrônica para fins de que quaisquer desses bens sirvam, então, à garantia da execução e busquem, então, a recuperação daquele crédito titulado pelo Estado, que é o nosso exequente. Evidente, é possível que esse imóvel seja um imóvel de família, é beneficiário da impenhorabilidade do bem de família. É possível, por exemplo, que esse veículo seja um veículo necessário ao exercício, por exemplo, de uma atividade profissional, tal qual a do
representante comercial é um veículo indispensável praticamente à execução desse tipo de profissão. Daí então que esse tipo de bem, tanto o veículo nesse nosso exemplo, tanto esse imóvel que serve de residência à família, já falamos da empenhorabilidade do bem de família em outros vídeos, eles gozam de uma empenhorabilidade e vão no futuro ser liberados na execução, necessitando contudo de uma defesa por parte do contribuinte. Então, coisas terríveis, como diz uma amiga minha, podem acontecer se esse prazo de 5 dias não for aproveitado por parte do nosso executado. Tiago, então só tenho essas duas alternativas? Pagar ou nomear bens para poder me defender? Na verdade, não. Existem outras possibilidades. O credor normalmente oferta algum tipo de programa de parcelamento para fins daquele devedor pagar o seu débito de uma forma parcelada, de uma forma mais suave. Cada fazenda, estadual, municipal, federal, cada uma tem o seu sistema, o seu número de parcelas, a forma de correção e se há ou não possibilidade de algum desconto com relação ao débito. Normalmente não há, por conta que o crédito tributário ele é indisponível e somente mediante uma lei específica, criando um determinado parcelamento muito mais vantajoso, seria possível então a dispensa. De regra, não há dispensa nem do principal, nem dos consectários, que são correção monetária, juros e eventualmente honorários de advogado. Tiago, então ou eu pago, ou eu parcelo, ou eu indico bens em garantia? Na verdade, existem ainda outras alternativas. É possível que o seu advogado busque intermediar junto ao credor uma espécie de acordo, um negócio jurídico processual possibilitado mais recentemente pelo novo Código de Processo Civil. É possível que se entabule um tipo de acordo, por exemplo, uma penhora do faturamento. Seria possível que a garantia da execução se dê por intermédio de uma penhora, um compromisso do empresário depositar um determinado percentual do seu faturamento, do seu lucro líquido, por exemplo, em garantia da execução. Se poderia negociar, por exemplo, uma penhora de 5 ou 10% do resultado financeiro do seu negócio, e ele faz esse depósito paulatino na execução, a fim de que possibilite, por exemplo, a defesa numa futura ação de embargos de devedor. Mas são todas situações, critérios que devem ser discutidos diretamente entre as partes, entre o contribuinte por intermédio do seu advogado, normalmente, e a própria representação judicial da Fazenda Pública, que é a nossa exequente. Tiago, estou conseguindo perceber que existem algumas saídas, existem algumas alternativas. Eu quero uma luz do fim do túnel para me ver desvencilhado dessa execução. Existem ainda mais algumas alternativas que podem ser manejadas eventualmente pelo devedor, dependendo da autorização. A lei recentemente possibilitou a transação tributária. Portanto, busque o seu advogado e se informe se a fazenda que é a exequente nessa execução fiscal em específico está possibilitando algum tipo de negociação através de uma transação tributária. É possível que nesse formato exista algum tipo de dispensa, mas isso depende também de alguma previsão específica, alguma regulamentação específica por parte daquele órgão que está sendo o nosso exequente nesta execução fiscal. Então, o que eu quero deixar com vocês é a mensagem de que é muito importante, sim, se o contribuinte buscar uma solução dentro desse prazo de 5 dias úteis contados da citação. Eu sei que é um prazo bastante curto e eu sei que a situação está bastante difícil. Mas, no entanto, é possível buscar uma solução para essa execução fiscal para que se evite, por exemplo, uma penhora gravosa, como eu coloquei nos exemplos, que vai, por exemplo, dificultar o exercício da sua atividade, que vai impactar no seu negócio. Então é bastante importante que se utilize esse prazo de 5 dias úteis, busque alguma alternativa junto ao credor, o parcelamento, a transação, algum tipo de negociação, para fins de que a execução fiscal não seja mais gravosa do que já é. Evidente, é possível sempre se defender da execução, no entanto, via de regra, é necessário a garantia, mesmo que parcial, dessa execução mediante a oferta de bens
sob pena de penhora, independentemente de indicação, independentemente de escolha por parte do executado. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor com relação a essa temática, que é um pouco árida para quem não tem muita familiaridade com a execução, quem não tem familiaridade com os processos judiciais. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, eu terei maior satisfação em respondê-las em novos vídeos. Certo? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.